Olá a todos. Bom, hoje a gente vai discutir sobre um assunto interessante. Esse assunto aqui ele é bastante importante pelo fato de isso aqui se refletir exatamente no tempo do fim, certo? Um dos tempos mais dramáticos da história da humanidade. E isso aqui foi profetizado até pelas escrituras sagradas, certo? Bom, a gente vai discutir sobre a questão da religião única do fim dos tempos, o engano do Ra-Satã, o engano do nosso adversário. Hoje a gente vai ver alguns versículos bíblicos, certo? E a gente vai ver algumas coisas aqui e tentar entender um pouco do que está por trás. Bom, e no meu ponto de vista, eu não tenho dúvida nenhuma que essa questão da religião única que está sendo preparada para o fim dos tempos é única e exclusivamente para colocar o antimessias no poder. Ou seja, tudo isso é para o quê? Preparar o terreno para a vinda do antimessias, certo? Bom, quando vai acontecer exatamente, não tem como a gente saber. A gente não sabe se é agora, se é daqui a 5 anos, se é daqui a 10 anos. Mas pelo jeito como as coisas estão se encaminhando, né? Porque a gente está vendo que as coisas estão meio esquisitas. Bom, é tipo assim. Bom, eu também acho que não é absurdo falar que tá tão longe, certo? Porém, a gente também não tem como saber, a gente não tem 100% de certeza, certo? Porque a gente sabe que o pessoal adulterou o calendário, etc e tal, né? Essas questões de data fica meio assim imprecisa. Até porque a própria Bíblia fala que não tem como a gente ter 100% de certeza. Porém, vendo como as coisas estão se encaminhando, tudo indica que sim, parece que a gente está na boca do gol para algo grande, para uma merda muito grande acontecer, certo? Mas enfim, vamos por partes, vamos lá. Bom, todo mundo sabe que uns 2 meses atrás, né, pouco tempo atrás eu fiz uma série falando sobre as mentiras e os enganos da nova era, né? 18 mentiras e enganos da nova era. Esse daqui é a playlist, você pode encontrar aqui no canal, nas playlists. E é uma série onde falava sobre 18 mentiras que estão sendo propagadas, né, por esse pessoal de nova era já há bastante tempo. E a gente sabe que a fundadora desse movimento é nada mais nada menos que aquela satanista, a Madame Blavatsky, certo? E outros ocultistas também muito influentes aí que estão vinculados com os governos do mundo, certo? Bom, então esse aqui são um dos vídeos, né? Na verdade essa série durou uns 6 vídeos. Esse aqui são só alguns deles. Você pode encontrar aqui no canal essa série. E basicamente tudo que eu vou falar no vídeo de hoje, eu dei uma... Tipo assim, como eu posso dizer? Eu falei bastante nessa série, certo? Tudo que eu vou falar no vídeo de hoje eu falei nessa série. Fui bastante detalhista e explorei engano por engano, mentira por mentira, certo? Vocês podem conferir aí quem não assistiu ainda. Bom, para quem quiser entender melhor sobre o que eu vou falar hoje, é bom assistir algum desses vídeos aqui pra, né, ficar por dentro de algum contexto aí, certo? Mas o que eu vou falar basicamente é quase a mesma coisa que eu falei nessa série. E a gente vai ver outros pontos que vai nos fazer chegar a uma conclusão, certo? Pois bem, então vamos lá. Bom, então vamos lá. A religião da nova era. Bom, fiz a série aqui sobre a nova era. Falei que a gente deve prestar atenção nessa questão e nos manter firmes e nos fortalecer, né, para o fim dos tempos. Porque a gente sabe que o que esse pessoal de nova era mais quer é a humanidade totalmente enfraquecida, certo? E com a humanidade totalmente enfraquecida, a humanidade vai ficar muito mais suscetível a receber espíritos demoníacos, a cair facilmente em enganos que são plantados por esses demônios e uma série de coisas. Bom, é importante saber o seguinte, um dos objetivos dos Illuminati, né, e de todo esse pessoal aí, né, que faz essas baixarias aí no mundo, o objetivo desses caras, né, que fazem parte da nova era, etc e tal, é fundir todas as religiões em apenas uma, certo? Bom, e talvez isso não seja mais novidade para ninguém aqui, certo? Bom, creio eu. Bom, e para isso é necessário descaracterizar todas as religiões que não dão abertura para esse projeto, né? No caso, uma religião única, que é uma coisa que o Papa, inclusive, estava pedindo um tempo atrás. A gente vai ver isso ainda. Ou seja, a questão do ecumenismo, né? A mistura de todas as religiões. Pois bem, a Igreja Católica Romana sempre perseguiu e exterminou qualquer grupo que ameaçasse seu domínio na Europa. Antes do final do século XVIII, né,
As sociedades secretas, como a dos Illuminati e a maçonaria, foram perseguidas pela Igreja Católica. Eles tiveram que fugir então para a França e Inglaterra, que são lugares bastante influentes em vários acontecimentos históricos. A gente pode perceber que na história, vários acontecimentos assim que meio que mudaram o curso do mundo aconteceram nessas regiões aqui. França, Inglaterra, Estados Unidos, são países influentes, certo? Na questão dessa manipulação toda que veio ocorrendo ao longo da história, certo? Que foi preparando o mundo para toda essa manipulação que é hoje e para coisas que ainda estão por vir, certo? Espero que tenha ficado bem claro para todos então. Bom, quem aí lembra da questão da nova ordem mundial? Um governo único, uma moeda única, uma religião única. Pois bem, vai prestando atenção da onde que vem tudo isso. Bom, é a tão falada nova era, a religião que nega que há apenas um caminho ao Criador, certo? Assim como Oprah Winfrey disse, né? Que essa é a filosofia que vem tomando conta da sociedade moderna, e eu concordo. É só a gente olhar ao nosso redor, quem for esperto que perceba os sinais. Os Illuminati da Baviera, de Adam Weishaupt, que é o fundador, assim como a maçonaria, eles tinham essa filosofia. Então, os Illuminati, no entanto, acreditavam que essa nova era chegaria apenas por meio de uma revolução violenta. Qual será que é essa revolução violenta? Pergunta interessante, então a gente vai ver mais coisas aqui. Bom, a história diz que esse foi o fim dos Illuminati da Baviera, mas a história mente, certo? A história contada pelos mentirosos é uma mentira. Parece que é óbvio, parece que é tão óbvio, bastante óbvio. Só que mesmo assim muitas pessoas não refletem em cima dessas coisas, né? Mas paciência. Bom, os Illuminati ressurgiam como uma sociedade, desta vez, ultra secreta. Como não tiveram muito sucesso na Europa, por meio de suas revoluções violentas, eles partiram então com uma nova estratégia, que é a de se infiltrar secretamente na Igreja Católica e conseguir eleger um Papa Illuminati, que no meu ponto de vista isso aqui foi feito através dos jesuítas, certo? Eles usaram os jesuítas para se infiltrar dentro dessas igrejas, né? A católica principalmente, e fazer toda essa lavagem cerebral, todas essas coisas que a gente vê na igreja, todas essas coisas que tem um tipo de inconsistência, percebe? Pois bem. Bom, mas que filosofias são essas? Bom, com certeza você já ouviu falar sobre o iluminismo em sua aula de história, uma matéria bem comum, né? Na escola, por exemplo. Bom, o que a escola não conta é que por trás daquele movimento existe uma filosofia luciferiana complexa, certo? Então, o lema iluminista liberdade, igualdade, fraternidade parece lindo para as mentes menos treinadas, né? Mas, na verdade, esses conceitos não são os mesmos conceitos que encontramos nos dicionários, certo? Não são os mesmos conceitos que a gente encontra no dicionário. Bom, os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, que também é usado na filosofia maçônica, têm significados diferentes para esse pessoal aí, certo? Pois bem. Os Illuminati se infiltraram na Igreja Católica para conseguir o poder político que ela tinha e também para corromper o resto do mundo com suas filosofias. Alguns papas foram Illuminati. É exatamente isso que eles querem, certo? Infiltrar-se nas religiões para poder disseminar suas filosofias. Então, concordo 100% com isso aqui. O que esses caras querem é se filtrar nas igrejas, assim como tem uma variedade extensa de satanistas também infiltrados em várias igrejas no mundo, em várias comunidades. Então são coisas que a gente tem que ficar alerta e a gente tem que passar a prestar atenção com olhos críticos. Pois bem. Os satanistas acreditam na ideia de que o Criador criou o homem preso no Jardim do Éden, certo? E eles acreditam também que Satanás, né, os libertou, tornando-os igual ao Criador. Ou seja, é o mesmo engano. Pula de era em era, geração em geração. O raça satânico continua propagando os mesmos enganos para condicionar a mente humana, para desviar as pessoas da verdade e fazê-las cair no engano. Então, preste atenção, certo? Bom,
Eles então se tornaram conhecedores do bem e do mal. Por isso que a maçonaria ou o iluminismo utiliza esse termo, liberdade e igualdade, certo? Mas, na verdade, eles estão fazendo referência à doutrina satânica. E é nisso que o movimento iluminista se baseou. Então, vai prestando atenção da onde que vem essa palavra. Liberdade, igualdade, fraternidade. Pois é. Vai prestando atenção. Esses conceitos se referem à doutrina luciferiana. Por exemplo, o conceito de igualdade que eles utilizam significa que o homem deve ser igual ao Criador, certo? Que é um engano maligno. Desde o Jardim do Éden até hoje esse engano é propagado, vai vendo. Quando esses movimentos usam o termo igualdade e liberdade, por exemplo, eles estão fazendo referência ao relato bíblico de que a serpente tornou Adão e Eva livres, então iguais ao Criador. Então, conhece o Aleister Crowley, que eu já falei algumas vezes aqui no canal e em outros vídeos? Pois bem, então vocês podem ver como as coisas estão interligadas. Está tudo conectado, galera. Todas essas peças, todas as quebras do quebra-cabeça, todas elas se unem. Bom, são essas filosofias que têm permeado a sociedade moderna. O que poucos sabem, no entanto, é que elas estão baseadas nos princípios do satanismo e não no racionalismo como muitos pensam. Alguma dúvida ainda, pessoal, que o satanismo está no controle do mundo? Que quem controla o mundo são satanistas e luciferianos? Pois é, preste atenção. Satanismo não é adorar bodes e beber sangue, como muitos pensam. É uma prática muito mais simples e a gente vai ver aqui. Bom, Aleister Crowley foi o satanista que mais ajudou a embutir essas filosofias nas mentes das pessoas. A de que o homem deve fazer o que quiser e realizar sua própria vontade, ou seja, seguir o coração, etc e tal. Por isso que ele tem esse lema aqui, ó. Faça aquilo que quiseres, certo? A verdade é relativa. Ou seja, você vai conversar com muitas pessoas hoje em dia, o que elas falam pra você? Ah, a verdade é relativa. Tipo, cada um tem sua verdade, você tem sua verdade e eu tenho a minha, eu não sou obrigado a seguir sua verdade. Ou seja, a gente pode ver no mundo que as pessoas elas relativizam tudo mesmo, certo? Muitas das vezes até as religiões gostam de relativizar a verdade. A gente sabe, nós aqui no canal, bom, eu desde quando comecei a fazer esses vídeos, desde o começo do canal, vocês sabem que eu sempre mantive um discurso só, sempre fui sincero. Sempre cheguei aqui e dei meu ponto de vista. Ó, é isso aqui, isso aqui, certo? Eu sempre falo o que eu tô vendo, o que eu observo, o que eu imagino, o que eu penso, certo? Eu nunca cheguei aqui, certo? Introduzindo esses tipos de pensamentos aqui para as pessoas. Pelo contrário, eu sempre faço os vídeos com base nas escrituras sagradas. Eu não chego aqui e falo, pô, a verdade é relativa. Pelo contrário, eu venho aqui e falo, a verdade é uma só. Tudo que as pessoas estiverem falando, preste atenção, vai procura saber se o pensamento da pessoa está alinhado com a Bíblia. Se tiver, aí pode ser até que possa até que ser que tipo assim, que a gente pode concordar com a pessoa. Se tiver na Bíblia, a gente pode até concordar com a pessoa, sim. Agora, você observou o discurso da pessoa e viu que o que ela está falando não está alinhado com a Bíblia, desculpa, descarta. Eu penso assim, a verdade é uma só. Tudo que entra em conflito com a Bíblia para mim tem algum tipo de problema, certo? Pois bem, então já pode observar aí que tem problema. Então perceba se o discurso das pessoas está alinhado com a Bíblia ou não, certo? Músicas infantis também carregam essa filosofia. Músicas populares também estão repletas com a filosofia faça o que quiser, certo? Ou seja, faça o que tu queres que tudo há de ser da lei. Bom, creio que a maioria das pessoas aqui sabem quem é o Raul Seixas, certo? Conhecem o Raul Seixas ou já ouviram falar do cara, certo? Bom, né? Ele tinha uma ordem que se chamava Sociedade Alternativa, que foi uma ordem que ele criou, né, junto com o Paulo Coelho. Os dois se juntaram e criaram essa ordem. Lembrando que o Paulo Coelho era satanista. E o Raul Seixas sempre repetia essa frase: faça o que quiseres que há de ser da lei. Ou seja, ele foi só mais um como muitos cantores que, como eu falei aqui em outros vídeos aqui no canal, foram influenciados pelo Aleister Crowley. Foi o maior satanista do século XX. Bom, segundo Anthony LaVey, fundador da Sinagoga de Satã, praticar o satanismo é simplesmente fazer a vontade do coração e adorar a si mesmo. Ou seja, o satanismo tem vários tipos de satanismo. Tem aquele satanismo mais hardcore, que é onde os caras fazem sacrifícios, bebem sangue, etc e tal. E tem um tipo de satanismo que o cara se vê a si próprio como tudo.
Ou seja, o eu já é suficiente. Ou seja, o meu eu é superior a tudo e todos no universo. Ou seja, adorar a si mesmo. Basicamente, essa é uma das vertentes também do satanismo, pelo que eu entendo aqui. Essa filosofia é divulgada principalmente pela indústria da música, que a gente vai ver já já o como isso está interligado. E influenciando, obviamente, jovens, a fim de que eles pratiquem a filosofia do satanismo sem ao menos imaginar que estão fazendo. Bom, você sabia por que as religiões monoteístas, ou as religiões que não cultuam imagens e estátuas, como judaísmo, cristianismo protestante, né, são as únicas atacadas pela mídia? E aí, você já parou para se perguntar o porquê? Bom, o preconceito contra judeus é enorme, há séculos. A mídia passa uma imagem de que os muçulmanos são todos loucos ou terroristas, e os evangélicos são vistos como fanáticos. Por quê? Porque que eles querem fazer uma degradação moral e social desses três grupos religiosos, tanto os cristãos como os judeus ou muçulmanos. Já pararam para se perguntar? É uma questão interessante. Bom, os Illuminati estão ansiosos para sua nova era e precisam fazer o Criador, né, morrer, entre aspas, tá? Dentro das pessoas, certo? Ou seja, tirar o Criador de dentro das pessoas, fazer as pessoas se afastarem ao máximo do Criador. Então, para isso, eles também se infiltraram nas igrejas evangélicas, certo? Existe o olho que tudo vê estampado na parede interior do templo de uma igreja evangélica. Isso não é algo incomum, algo anormal de se ver, não. Isso é algo bastante comum em certas regiões, até do Brasil, inclusive, certo? Bom, então isso não é algo incomum, percebe? Em vários templos você consegue observar algum tipo de simbolismo. Bom, pois essas religiões, elas não dão abertura para as filosofias iluministas. As religiões politeístas dão larga abertura a essas filosofias luciferianas, como o hindu, por exemplo, a essas filosofias luciferianas, certo? E é por isso que elas ganham tanto espaço, destaque e respeito na mídia e em nossa sociedade. Ou seja, isso influencia, isso toma conta da nossa cultura, vamos dizer assim. Porque tudo que é espalhado para a população, tudo que é jogado para nós, vem por parte desse pessoal aí, entende? Bom, não é novidade que há maçons líderes evangélicos, certo? Tentando corromper o cristianismo com os preceitos maçônicos, que são totalmente anticristãos. Eu creio que isso não é novidade para quase ninguém aqui do canal. Bom, de fato, muitos evangélicos têm reclamado que as igrejas protestantes têm mudado. E por que será? Não é só protestante não, de outras vertentes também. Por quê? Porque os satanistas eles se infiltraram na maioria das igrejas, certo? Numa sociedade patriarcal, por exemplo, seria muito mais difícil ou quase impossível eles se infiltrarem. Porque a sociedade patriarcal, o que está em jogo ali é a família do patriarca. O cara que está no controle, está no comando, o patriarca, está em jogo é a família dele. Então não tem como ele se corromper, porque ele sabe que é a família dele que está em jogo, percebe? Então você vê que por essas e outras, né, essas coisas é muito bem conduzidas, são muito bem conduzidas. Bom, visto tudo isso, a gente pode ver aqui, né, várias celebridades, né, diferentes, e a gente pode ver que cada uma delas, cada uma dessas celebridades aqui são idolatradas, né, recebem uma certa atenção das massas, né, do público, né, de muitas pessoas. A gente sabe que tem muitas pessoas que idolatram essas pessoas aqui. Bom, e a gente vê que essas celebridades, né, parece que é muito comum entre elas fazer o mesmo sinal, que é cobrindo o olho. Acho que isso aqui também não é nenhum tipo de novidade para ninguém aqui do canal, mas isso é para a gente ver como que os bonecos que fazem parte da indústria musical são usados por essa mão invisível que controla a sociedade. São usados como bonecos para o quê? Direcionar as pessoas na direção que eles querem. Porque essas celebridades conseguem moldar o pensamento, moldar a opinião e as ações de muitas pessoas no mundo, certo? Então, isso daqui é um exemplo claro desse satanismo e todas essas filosofias satânicas, né, que são propagadas por essas sociedades secretas. Muitas dessas filosofias acabam se filtrando aqui, ó, acabam sendo promovidas através dessas celebridades no meio da indústria musical, que acontece cada coisa bizarra que a gente nem imagina, e muitas pessoas também nem têm ideia do que está por trás e ainda assim idolatram essas pessoas aqui cegamente, certo? Então essas pessoas aqui, nada disso é por acaso, todas elas são usadas para passar
para cumprir a agenda, né? Ou seja, encaminhar uma massa de pessoas gigantesca para a perdição, certo? Bom, aí como eu falo, existe várias pessoas que dizem o seguinte: ah, esse pessoal de teoria da conspiração enxerga conspiração em tudo. Pergunta, será que esse pessoal aqui não conspira nada? Não eles, tá? Não esse pessoal aqui, essas celebridades, mas o pessoal que tá por trás deles. O pessoal que tá por trás do jogo, que controla as coisas, que promove essas ideologias satânicas, toda essa lavagem cerebral por meio da indústria do entretenimento, etc e tal. Será que os caras que estão no controle desse pessoal aqui todo, será que eles são bonzinhos? Será que eles não conspiram nada mesmo? Não, não, imagina, não. Eles não conspiram nada, eles são super bonzinhos, né? Eles estão querendo. Eles trabalham em prol do bem da humanidade, né? Eles querem uma humanidade cada vez mais saudável, não é isso? Eles não envenenam a população, não, pode ficar tranquilo, não, não, que isso, Lucas? Pô, tá de teoria da conspiração? É, pois é, tudo teoria da conspiração, né? Tá bom, vai vendo. Bom, então aqui tem uma matéria dizendo o seguinte, de 2017. Papa Francisco pede a união entre religiões para um mundo melhor, claro, pô. Como o Papa é bonzinho, dá até orgulho de ver, né? O quão bonzinho é o Papa, né? Desculpa, pessoal, tô sendo irônico, tá? Bom, e nessa outra reportagem aqui de 2018, Papa Francisco quer a união das religiões pela paz no mundo. Nossa, como o Papa quer uma humanidade cada vez mais civilizada, uma sociedade cada vez melhor, como ele quer um mundo em paz, né? Tipo assim, cara, dá até um sentimento de dó, de ver o quanto esse cara ele é bonzinho. Nossa, tipo assim, dá até orgulho de ver a bondade do Papa. O Papa não é nada corrupto, né? Super confiável, né? Certo? Os governos do mundo também são super confiáveis, né? Eles não enganam a população. Não, imagina, eles não conspiram para criar a questão da depopulação, né? Reduzir a população. Não, imagina, não. É tudo papo furado, é tudo loucura da minha cabeça, né? É, sei, tá bom. Então, engraçado aqui, ele pede uma união entre as religiões para um mundo melhor. E na outra reportagem diz que ele quer uma união das religiões pela paz no mundo. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre essa questão do mundo oferecer paz? Vamos ver o que a Escritura diz. Bom, então vamos pegar aqui a Escritura Sagrada, que é o manual da vida, né? Que é a fonte de toda a verdade, certo? E a gente pode consultar as Escrituras Sagradas para absolutamente tudo, porque ela possui todas as respostas. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Uau! E o que o Papa está dizendo? O que está dizendo lá na reportagem? Que o Papa ele quer a união das religiões pelo mundo melhor, enquanto a outra reportagem diz basicamente a mesma coisa, que ele quer uma religião única, né, pela paz do mundo. Mas o que a Escritura diz? Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Ou seja, galera, é o que eu falei no início do vídeo. A gente só sabe quando uma pessoa está falando a verdade ou não pelo discurso. Se o discurso for compatível com o que está na Bíblia, a gente pode até acreditar, certo? Agora, se o que a pessoa está falando não está compatível com a Escritura, não está alinhado, então a gente deve imediatamente descartar. Bom, então essa questão da religião única é só mais um engano do Ra-Satã, só mais um engano que está sendo promovido por ele para corromper a humanidade e levar a humanidade a adorá-lo no fim dos tempos, certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, né? No caso aqui está falando do antimessias, no fim dos tempos. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, ou seja, sinais e prodígios, certo? O nosso adversário ele é mestre nisso, então é bom a gente ficar alerta. Bom, João capítulo 8, versículo 44 diz o seguinte, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele.
Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então aqui é o próprio Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico Yahushua HaMashiach. Ele mesmo está dizendo aqui, ele mesmo nos alertou, certo? No passado, sobre isso. Então, como eu falei, quem lê as escrituras, quem está alinhado às escrituras, não cai nesses enganos de nova era, não cai nessas palhaçadas. Bom, João capítulo 14, versículo 6 diz: Respondeu Yahushua: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, essa é a única certeza que a gente pode ter na nossa vida. Além da nossa morte, a gente tem que ter como única certeza que o Messias, Yahushua HaMashiach, ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Ou seja, é através dele que a gente chega ao Criador dos céus e da terra. Bom, espero que tenha ficado bem claro para todos que essa questão da religião única, né? Religião da nova era uma furada, é um engano preparado pelo inimigo para o fim dos tempos. Bom, muito obrigado a todos pela atenção, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.